Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Na verdade, a trilogia analítica é conhecida como a terapia para o mundo, porque esta ciência que unifica todos os campos do conhecimento, ela pode e é aplicada para todas as necessidades, sejam de meio ambiente, na sociedade, o próprio ser humano, da onde tudo começa, tudo parte, Sua vida interior, a sua vida psíquica e a maneira que ele desorganizou a vida social, criando leis invertidas, valores invertidos, assim como a sua vontade, a nossa vontade, a nossa compreensão e percepção do mundo também estão invertidas. E isso Kep explica, Eu vou falar um pouquinho sobre o que acontecia anteriormente. Veja nesse quadro aí. Libertação dos doentes mentais. O que esse Philippe Pinel, que é um francês, um famoso psiquiatra, fez, Aqui está o livro que nós escrevemos sobre ele e sobre essa diferença entre, vamos dizer, doença e, vamos dizer assim também, demonice, Então, é o seguinte, o Pinel, ele se revoltou contra o Estado, de prisão, que punham as pessoas assim, que depois ele falou que eram doentes, que punham em prisões, que cercavam em grades, pessoas que não podiam sair na rua, pessoas perigosas, agressivas. Então ele disse o seguinte, Veja lá, Cláudia, primeiro lugar. Libertou os doentes mentais, mostrando que eram apenas doentes. Então, antes de Pinel, não existia doença mental, doença. Era uma atitude demoníaca. Por que na Idade Média, vamos dizer, eles queimavam as bruxas, até os bruxos, pensando que eles não eram mais seres humanos e que deviam ser extintos. E o Pinel, na França, mostrou não, que os indivíduos assim muito agressivos, que estavam fora do esquema social normal, eram pessoas doentes e que precisavam de tratamento. Agora, é claro, que foi uma coisa incrível, maravilhosa que ele fez, mas de outro lado, ele eliminou totalmente a influência dos maus espíritos. Então, o que nós fazemos na trilogia, a gente mostra que a pessoa muito agressiva, muito fora da realidade, ela é doente e também ela é, vamos dizer, endemoniada, É que existem os dois fatores. Então, aí na França começou essa ideia de que não existiria, assim, necessidade do exorcismo. Existe sim, quando um psiquiatra, quando um indivíduo, um cientista trata de uma conduta doente, ele está fazendo exorcismo. E quando o indivíduo faz o exorcismo, vamos dizer, um religioso, um leigo mesmo, ele está também
tratando da vida psíquica. Então, são os dois fatores, né? Que veja novamente o quadro, em segundo lugar, o que eu falei. Ele libertou os doentes mentais das prisões, das masmorras. Eles, na verdade, precisavam de tratamento, né? É claro, né, que o indivíduo que, vamos dizer, tem uma atitude muito endemoniada, ele precisa, é claro, né, de tratamento, mas tem a influência também mental, né? Tem a influência, assim, dos espíritos. Então, são os dois elementos que funcionam. Então, né, Dr. Kepp, o senhor colocou aí que, com exceção de alguns doentes mentais, a maioria dos doentes mentais nem é perigosa, né? Não são perigosos. Eu gostaria de falar o seguinte: o doente não é só como Freud falou, né? Sigmund Freud, que é um gênio notável. Ele falava o quê? Algo fundamental. É que a pessoa que esconde uma conduta, um defeito grave, ela acaba ficando doente psiquicamente. Isso nunca ninguém tinha dito. Então, mas só que ele colocou mais a conduta ruim na infância, né? Se na infância a pessoa realizou assim coisas que se envergonhassem, né? E ele colocou mais a questão no sexo, né? Então essa pessoa deveria saber o que ela fez, o que ela faz, né? Para se livrar dessa pecha que traz a doença. Então, o que acontece realmente, eu acho que é a conduta não só da infância, mas a conduta na vida adulta. Então, vamos ver quais são os elementos que levam à doença. A primeira consequência da inversão, teomania e megalomania. Primeiro, desejo de ser um Deus. Então, veja que essa questão é muito importante. Quando a questão bíblica, né? O demônio e o Lúcifer foi lá para Adão e Eva, vai dizer, não obedeça a Deus, não, que se vocês não obedecerem, vocês vão ser superiores a Deus. Então, esse desejo que ele tem, imagina, que ele pode ser um super Deus, é que faz com que Lúcifer seja o maior de todos os doentes mentais, né? O Lúcifer é o grande doente mental que trouxe a doença mental também para a sociedade. Então, veja em segundo lugar o que eu escrevi. Ou imaginar os outros como deuses e deusas. Então, veja, né? Que ele idealiza também. Então, vendo um poderoso, vendo uma pessoa que realiza alguma coisa, ele já coloca lá em cima, como se fosse uma espécie de ser assim, um deusinho, né, praticamente. Então, veja em seguida o que causa a doença. A procura desesperada do poder. Veja que a questão do poder, né? A pessoa tendo poder, qualquer bobagem, qualquer coisa que ele fale, é respeitado por causa do poder. Então, existem três elementos, né? Existe o elemento de autoridade, que é quem tem o poder. E existe o elemento da razão, que quando a pessoa vê se aquilo é de acordo com as leis naturais ou não, e também é o elemento misto, né? Que é, vamos dizer, o certo, né? Tem que analisar o raciocínio com a questão
da autoridade. Então, se uma autoridade traz uma lei, isso falavam os Founding Fathers, né? Os pais da pátria nos Estados Unidos. Se o indivíduo traz uma lei errada, uma lei contra o povo, ele pode ser destituído da sua função. Ele não pode mais ter autoridade, porque aí ele vai trazer uma lei errada depois da outra. Então vamos ver em seguida, né? Qual é o elemento que causa a doença? A incontrolável avidez pelo dinheiro. Então veja que a questão do dinheiro, né? O indivíduo que é desesperado pelo dinheiro é o indivíduo que troca, né? Os bens, a cultura, que troca o trabalho, que troca a realização do que é bom, belo e verdadeiro, né? Pelo dinheiro, pelo poder do... O francês fala l'argent, né? É o dinheiro. E depois, em quarto lugar? A ideia de ser uma deusa do sexo. Essa mais a mulher, né? Que gostaria de impressionar toda a humanidade, né? Através de uma questão sexual. Isso é... Quem trouxe essa ideia foi uma pessoa ligada à ciência, Gustavo Jung, né? Ele era filho de pastor, né? E ele, então, criou a ideia de libido. Libido, o que seria, né? Libido é o ato da pessoa encantar os outros pelo narcisismo, né? Eu gostaria de mostrar um quadro do narcisismo, que o ser humano, principalmente o libidinoso, tem. Veja esse quadro, né? Ele olhando uma moça, né? Olhando no espelho, né? Veja que toda pessoa, né, que se idealiza muito e idealiza os outros é uma pessoa narcisa, né? Narcisista. Vamos continuar vendo, né, o que causa a doença. E o narcisismo é um fator fundamental atualmente, porque é ligado ao sexo, né? Que o sexo é mais elemento, vamos dizer, material, orgânico. E não é mais a cultura, a inteligência, a capacidade, a realização, né, mental, a capacidade que uma pessoa tem. É mais a, vamos dizer, questão de aparência, né? E a aparência não mostra a realidade que a pessoa tem. Então vamos ver o quadro novamente. A admiração exagerada por outro ser. Então, essa é uma idealização que a pessoa faz quando, por exemplo, tem uma pessoa, né, ou está no poder ou em qualquer outra função, a pessoa faz algo que causa admiração. Então, a pessoa doente, muito doente, ela cria, assim, vamos dizer, um endeusamento daquele ser, né? Isso é sinal que ela coloca Deus no ser humano, vamos dizer, ou nela mesma. Isso é, vamos dizer, causa a doença mental, é claro, né? Em sétimo lugar, né, Cláudia? Festas e prêmios na vida social. Então, o ideal do ser humano atualmente é a frequência de festas, de cerimônias, de títulos, né? O ser humano, principalmente nos Estados Unidos,
ama ter assim um título, ama gostar de estar superior aos outros. Então, eu gostaria de mostrar um tipo de trabalho, né, de psicoterapia e exorcismo. Veja aqui, é um livro que eu escrevi, que eu mostro que pessoa alguma fica doente se ela não tem ligação com o mal, que são os maus espíritos, né? De maneira que o tratamento do ser humano, só o orgânico, não resolve, porque o que acontece realmente é na parte, vamos dizer, psicológica. Então, gostaria novamente de falar com a doutora que esteve na Espanha e fez curso de medicina, que essa grande falha, né? E não colocar a parte psicológica no estudo do organismo. É porque se o médico, né, o terapeuta, ele não considera a causa principal e trata apenas os sintomas, o paciente ele pode até ter uma melhora passageira, mas ele vai ter outras somatizações e problemas na vida. Se o médico, se o terapeuta não vê o ser humano integral, ele vai ser um desserviço muitas vezes, porque notamos que aquelas pessoas que cuidam da vida psíquica, que têm uma vivência espiritual mais constante, elas têm uma saúde orgânica também melhor. Então, é aí o ponto fundamental que nós precisamos cuidar como terapeutas e como pacientes também. Se curar a pessoa psiquicamente, né? É claro que é difícil, né, ter uma cura total, mas se conseguisse, né, nenhuma pessoa mais teria doença alguma. Então, a doença física e a doença mental, né, vem de uma atitude assim, vamos dizer, contra o corpo, porque é contra a natureza. E sendo contra a natureza, atinge também o corpo. Então, veja em 8º lugar. Adoração a glórias e sucessos. Então, o indivíduo quer as glórias e sucessos, né? E, geralmente os indivíduos religiosos, né, falam muito isso, que a renúncia aos bens assim de sucesso, de orgulho, são muito desfavoráveis ao ser humano. O que também leva o ser humano à doença são esse desejo de frequentar festas e prêmios, de ter sucesso na vida social e, 8º lugar, né? Adorar as glórias e sucessos da vida. Então, eu gostaria de mostrar agora o que acontece quando o indivíduo procura esse tipo de vida. Veja essa foto do sangue. Vocês estão vendo o sangue todo embaralhado? Aí, os glóbulos não têm uma posição normal, os glóbulos são deformados. Então, quando há um exame assim de sangue e aparece uma característica como essa, é sinal que a pessoa é muito doente, e se é doente mentalmente, na cabeça também, e é perigosa. Agora veja em seguida um outro tipo assim mais normal. Veja a diferença, os glóbulos bem arrumados, né? E praticamente, né, a pessoa
consegue ter um estilo de vida, porque nós também analisamos a vida da pessoa, e a pessoa, essa pessoa aí, tem uma vida muito equilibrada. Então, agora eu gostaria de mostrar um outro quadro sobre as ideias invertidas. Ideias invertidas. Então, de um lado, o senhor colocou as ideias invertidas e do outro lado a realidade, né? Então, primeiro, a guerra é benéfica. E aí o senhor explica que todo o império caiu com as guerras. Então, a gente pensando agora, né, o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha é uma colônia agora dos outros países, né? Principalmente dos americanos. A própria Itália, que lutou junto com a Alemanha, o Japão, são colônias agora dos outros países. Não podem fabricar tudo o que queriam, escrever tudo o que querem. Então veja, né, que toda nação, todo país que faz guerra nunca mais se ergue, né? Veja em segundo lugar. O aumento dos preços beneficia. E aí o senhor explica que o poder de compra cai e o país naufraga. Então, aí é a questão, né, de aumentar o preço, de ter dinheiro assim mais do que pode, né, do que deve. Então, o que acontece, né? Gasta o dinheiro do país, como os países marxistas, né? Gastam o dinheiro todo, depois o povo não tem como fazer as compras que ajudam o país. E depois, né? Os juros ajudam a economia. E o senhor explica que os juros destroem a economia. Não deveria haver juros, né? Se a pessoa empresta, por exemplo, 100, porque não tem aquele dinheiro, e depois, como é que vai pagar os 100 com os juros? É um contrassenso, né? Se a pessoa não tem como pagar aquela quantia, muito menos vai ter depois com os juros. E, pelo contrário, né? As pessoas que têm mais dinheiro colocam seu dinheiro em juros e ficam cada vez mais milionárias, praticamente com os juros. Então, esse é o roubo, né? Que geralmente, vamos dizer, as leis, né, do poder econômico faz para proteger quem já não precisa de proteção. Então, vamos ver em quarto lugar, né? A especulação desenvolve o país. A especulação destrói o país. Então, especulação é, por exemplo, a pessoa, né? Ela não tem meios, então ela empresta dinheiro, né? Então, o indivíduo que empresta para especular, ele ganha, mas ganha, às vezes, uma quantia exorbitante. Então, a questão de juros não devia haver. A pessoa que empresta 100 devia pagar 100 e ponto final, porque isso causa inflação, todos os problemas econômicos, né? Quando coloca os juros. E depois, né? O trabalho é desvantajoso. E o senhor explica que só o trabalho constrói. E depois? A atitude assertiva, que é aquela atitude agressiva, né, é boa. E aí o senhor explica que ser assertivo é paranoia. Que 90% da conduta da humanidade está invertida, né? E somente 10% tem uma conduta dentro da realidade. A gente pode dizer o seguinte, né? Que 10% é que praticamente leva a humanidade para frente, né?
10% é que constrói, é que trabalha, é que dá valor à realização, que dá valor à cultura, à inteligência, que dá valor ao que realmente merece ter valor, ao que é bom, belo E verdadeiro. verdadeiro, né? Então, quem tiver interesse em saber mais dos nossos cursos, dos nossos livros, acessem o nosso site que está aí no visor. Até a próxima. Até a próxima. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Adquira agora mesmo www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepp and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.